culto não é, de maneira nenhuma, uma questão secundária na vida da igreja. Na verdade, é no culto que afloram as convicções da igreja, seu estado espiritual, o que ela acredita, o estado moral. O culto é a exposição pública daquilo que são as entranhas da igreja. Onde eu estiver, tudo que eu faço é para a glória de Deus, portanto, minha vida como um todo é culto. Mas isso é diferente do culto público. O culto público é quando o povo de Deus é convocado para estar num determinado lugar, uma determinada hora, e ali ele vai realizar determinadas atividades espirituais que têm a ver com a proclamação do nome de Deus em público. Essa distinção é importante porque existem coisas que cabem na minha vida como culto, mas que não cabem no culto. Por exemplo, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, mas não cabe eu plantar bananeira no culto. O culto no Antigo Testamento era de uma forma, no Novo Testamento era de outra. Mas os princípios que norteiam tanto um quanto o outro são exatamente os mesmos. E eu vou apontar algumas evidências do que eu estou dizendo. O culto do Antigo Testamento era muito em símbolos, em figuras, em instituições, em tipos, porque essa é a natureza da Antiga Aliança. Na Nova Aliança, uma vez que Cristo veio, boa parte da tipologia do culto do Antigo Testamento cessou, e a regra é essa. O que não é citado no Novo Testamento como parte do culto, significa que foi filtrado e ficou para trás. A gente só deve ter no culto do Novo Testamento aquilo que o Novo Testamento diz que passa. O que não passa, nós não temos o direito de trazer, como, por exemplo, chofar, Arca da Aliança, candelabro, essas coisas todas. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Faz parte do Antigo. E trazê-los para dentro do culto do Novo não vai fazer o seu culto mais espiritual, de jeito nenhum. Porque essas coisas eram símbolos, eram tipos, e uma vez que a realidade chegou, não faz mais sentido. Não, mas eu gostaria de alguma coisa visual. Mas Jesus já disse quais são as duas coisas visuais: a água do batismo, o pão e o vinho. É isso que você tem no Novo Testamento para o culto. Você não tem mais nada físico para o culto, a não ser pão, vinho e água. A eleição de Deus, a escolha de Deus é a maior prova do amor dele. Não é a sua saúde, não é a sua prosperidade, não é a sua riqueza, não é a resposta de bênçãos materiais. Porque, infelizmente, a teologia da prosperidade, ela vem distorcendo a palavra de Deus e dando a impressão para o povo que as pessoas só são amadas de Deus se forem abençoadas materialmente. Vai dizer isso a João Batista, que morreu na prisão. E os mártires de Hebreus 11, dá uma lidinha lá no final de Hebreus 11, cerrados ao fio da espada, torturados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, torturados, andando pelas cavernas, sem ter lugar para morar, e na galeria dos heróis da fé. Então, a primeira pergunta equivocada e que vai mudar o culto todo, a primeira questão é o conceito que você tem de Deus e do amor dele por você. Porque se você acha que Deus só lhe ama se Ele lhe dá o que você quer e as bênçãos materiais, você vai ser uma pessoa que vai ser como os israelitas, o tempo todo perguntando: em que é que Deus me ama? E é claro, isso vai afetar o culto. Por que é que eu vou adorar, servir um Deus cujo amor eu duvido? Então, se você tem um conceito errado do amor de Deus, então isso vai afetar negativamente o seu culto. Você tem que entender que o amor de Deus não se mede por bênção material, mas pelo fato de que Ele lhe amou e lhe escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para você ser dele. É isso que conta. Então, eu acho tão engraçado hoje quando aparece uma turma dizendo: eu sou levita. Eu acho tão engraçado. Porque o levita do Antigo Testamento, ele era auxiliar de sacerdote. Então era ele que pegava o animal morto, limpava o altar, pegava os restos dos animais para queimar do lado de fora. Era ele que organizava toda a parte do templo, colocava os móveis no lugar, mantinha limpo para a rodada próxima, e quando eles tinham tempo, eles iam cantar. Aí chega o pessoal hoje, porque sabe tocar violão e cantar direitinho: eu sou levita. Que graça, né? Você quer ser levita de verdade? Então, a igreja bem que podia usar mais uns diáconos, né?
Eu acho tão engraçado. Não tem mal que eles, não tem problema que eles se achem e se chamem de levitas, mas não vem com essa de querer ser uma classe superior, diferente, distinta, especial, com privilégio, porque se você quiser levar isso a sério, você vai ter que fazer o que o levita faz no Antigo Testamento. Eu não devia estar nem dizendo essas coisas. Vamos em frente, gente. Deus. Olha lá. Pastor não é mediador entre Deus e os homens. Ele é um pecador miserável, salvo pela graça, como todo mundo, e que Deus chama para ministrar a palavra dele ao povo. Pastor não é sacerdote, não é mediador, ele não é clero, ele não está acima do povo, ele não é uma classe distinta e especial. É uma vocação, é um dom espiritual, é uma função que Deus lhe deu no meio do povo de Deus. Tá? Todavia, há coisas que o sacerdote fazia e que os pastores são encarregados no Novo Testamento de fazer. Entre elas, guiar o povo espiritualmente. E eu creio que isso inclui também a questão do culto. Você pode ter a experiência que for, você pode chorar, você pode ter êxtase, derramar lágrimas. Mas se não consertar a sua vida, não vai adiantar nada. É lágrima de crocodilo. É um choro que não procede de um coração arrependido. É uma emoção que você sentiu no culto. O choro, a lágrima, ela tem que ser acompanhada de ações que mostram que são genuínas, que partem realmente de um coração quebrantado, temente a Deus e arrependido. O culto está relacionado com a vida de quem o oferece. Você pode chegar na igreja, cantar, louvar, dançar, fazer dominó celeste, um derrubando o outro, qualquer coisa. Pode fazer o que você quiser. Quando a gente vai no culto, você percebe que quando o povo fica enfadado, é quando o povo começa a... Né? Agora imagine o contrário. A igreja reunida em Deus. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Vocês estão me enfadando. Quando é que esse culto vai terminar? Eu não aguento mais. Domingo venha buscar a sua bênção. O que é que isso passa para o povo? Que eu venho para o culto porque eu quero a bênção. Conta a bênção, irmão. Conta a bênção, irmão. Associa culto com bênção. Por isso, quando não tem bênção, ele vai dizer, é inútil servir a Deus, é inútil cultuar. Por isso que muita gente entra nas igrejas atrás da bênção, não recebe e se torna desigrejado. Ele larga a igreja, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de evangelho. Por quê? A culpa é nossa, porque a gente associa bênção com culto. É inútil servir a Deus porque os ímpios é que prosperam, nós não estamos prosperando. Gente, parece que Malaquias foi escrito hoje, né? Não é? Parece que o profeta está vivendo hoje. E gente que está atrás de Deus por causa da bênção, da prosperidade. E Deus diz, vocês estão dizendo palavras duras contra mim. São palavras duras, palavras de ingratidão. Um povo que devia saber melhor. Um povo que devia entender os termos da aliança, um povo que mede o meu amor e minha fidelidade e a minha justiça por bênção material, diante de tudo que eu prometi, do Redentor, da salvação, da glória celestial, o reino por vir, o novo céu e a nova terra, a ressurreição dos mortos. Estão pensando em emprego? Não é que emprego seja ruim, mas infelizmente é que o pessoal coloca isso como sendo a razão do culto, da igreja. Vai chegar o dia em que eu vou mostrar que tem diferença entre quem me serve e quem serve, entre quem me serve e quem não serve. Mas esse dia não é agora, esse dia é futuro. É o dia do juízo, quando o Senhor Jesus vier em glória e se assentar no seu trono e reunir todas as nações diante dele para o dia do julgamento. E vai dizer aos que estão à sua direita uma coisa e os que estão à sua esquerda outra. Os da direita, vinde benditos do meu Pai. Aos que estão à esquerda,
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Naquele dia você vai ver que tem diferença sim entre servir a Deus e não servir. Mas por enquanto, nesse mundo, nós estamos sujeitos a passar por dificuldade, sofrimento, privação de bens, privação de saúde, ser assaltado, morrer numa enchente, sofrer de uma epidemia como todo mundo. Quando cai um avião, cai todo mundo, crente e descrente. O crente não fica no ar batendo os... Não é? Não é verdade? Estamos sujeitos às mesmas vicissitudes e males temporais a que o mundo está sujeito por causa da queda de Adão. Somos filhos de Adão, embora filhos de Deus, e por conta disso, a morte ainda opera em nós, nós vamos morrer um dia. Mas Deus tem reservado um dia em que vai ficar claro que Ele faz a diferença sim, só que esse dia é futuro. Por isso, você tem que servir a Deus, cultuar a Deus, não importa as circunstâncias, se rico, se pobre, se na prosperidade ou na necessidade, mas o culto a Deus tem que ser desconectado desse negócio de bênção. Você vem adorar a Deus não pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele é. Ele é o Senhor dos exércitos, amém? Amém. Amém. Como está você nessa noite? É um verdadeiro adorador? A quem você serve, Senhor dos Exércitos? Por que você o cultua? O que é que você veio buscar aqui? Qual o desejo do seu coração? Que Deus use essa palavra nessa noite para abençoar o seu povo aqui presente, para que ele tenha de fato isso que ele tanto almeja. Vocês perceberam a paixão dele pelo culto aqui, não é? Que ele tenha de fato o culto e o louvor do qual ele é digno, agora e para todo sempre. Amém.